Olá, tudo bem? Espero que todos estejam com saúde, estejam se protegendo, se cuidando. Estamos aqui para a nossa videoaula, tá? De número 2 de artes, que a gente possa absorver bem o conteúdo de hoje. E se as dúvidas surgirem, que é natural, me procurem nas redes sociais, estou disponível, ou entrem em contato com a escola para que a gente possa esclarecer, solucionar as dúvidas que porventura venham a nascer. Então, como eu falei para vocês, nós começamos a nossa segunda aula de artes, hoje do nosso colega Museu Viana, que está fazendo 50 anos esse ano. Um ano bem atípico, né? Onde a pandemia vai marcar os 50 anos do Museu Viana. Na nossa segunda unidade, que nós já começamos a estudar o capítulo chamado Olhando pela Frente, tá? No capítulo 2, a gente tem imagem fixa e em movimento. Fixa e em movimento. Vamos ver o que é isso, que é a fotografia e a filmagem, propriamente dito, tá certo? Vamos nos apoderar desse conhecimento. Pessoal, nesse processo todo que eu falei para vocês, luz e escuridão. A história da fotografia é uma narrativa, tá? Em que envolve duas grandes personagens. São essas personagens, a luz e a escuridão. Uma complementa a outra e as duas vão gerar a imagem que a gente vai captar. Em um local escuro, o filósofo Aristóteles, o filósofo grego, muito famoso, que viveu entre os anos 384 a 322 a.C., observou que a passagem da luz através de um orifício produzia uma imagem invertida, uma imagem contrária. Já no Oriente Médio, conta-se que durante um eclipse solar, um raio de luz que entrava por um pequeno orifício projetou uma imagem na parede. São histórias, né? São histórias como essa que deram origem à construção da câmara obscura. É o termo do latim, essa câmara obscura, que significa câmara escura, onde vamos registrar a imagem, ou vamos estar filmando ou com fotografia. Processos físico-químicos no Brasil, tá? No início do século XIX, o artista francês Hércules Florence, tá? Que viveu entre os anos 1804 a 1879, tá certo? Fez experiências com processos de captação e fixação de imagens, usando uma câmara escura e substâncias químicas obtidas com um amigo farmacêutico. Realizou uma imagem negativa que mostrava a paisagem vista da janela onde morava no interior de São Paulo, estado de São Paulo. Tá certo? O resultado dessa experiência, né? Em 1833, é considerado uma das primeiras fotografias criadas no mundo. Então foi aqui uma das primeiras experiências que a gente teve com a fotografia no mundo. Isso é um fato que pouca gente conhece. Vocês agora já sabem. Olhando por dentro, tá? Vamos ver o que são congogóis. São tijolos vazados, feitos de barro ou que é uma cerâmica esmaltada, um trabalho maior, tá? Ou cimento. São as 6 opções que a gente tem aqui, usados para substituir janelas e paredes, ou seja, facilitar a entrada da luz em um determinado ambiente. E o pinholé? Pinholé é uma câmara fotográfica, presta atenção, é uma câmara fotográfica que consiste em uma caixa vedada, dotada de um pequeno orifício. E em seu interior leva um material sensível para registrar a imagem captada. Esse tipo de câmara escura foi reinventado no início das primeiras pesquisas de fotografia, já que houve experiências com ele ainda na Grécia Antiga. Nós acabamos de ver isso anteriormente, tá bom? E o olhar por dentro é a palavra do artista. Nessa sessão a gente tem aí Emílio Contente, que ainda está vivo, está entre nós, claro, foi escrito só o ano do seu nascimento, 1988.
Ele diz assim: meus trabalhos são processos fotográficos que não começam pensados como imagem. Na série Cobogó, houve um estudo feito em casas que tinham paredes com os cobogós. Eu fotografo essas casas com câmera digital, filmo, analiso e não tenho contato com quem mora nelas. Com base nessas fotos, penso no que vai acontecer e começo a refletir sobre o produto final. Então, desenvolvo as câmeras com tijolos, tá? Construção de piolé, tá bom? E com elas recrio mundos que poderiam ser os dessas casas. O processo em si não é feito para ser uma imagem. Ele se torna uma imagem depois, no fim da história. Essa entrevista foi cedida no dia 1º de maio à repórter Chica Lima, tá certo? Na cidade de São Paulo, e foi cedida aos autores da nossa obra, do nosso livro de trabalho. Em busca do interessante e do enquadramento. O que é interessante e como enquadrar esse interessante? A gente vai trabalhar aqui, ó, zoom, uma palavra inglesa que foi aportuguesada para zoom. Nosso zoom aqui é Z-U-M, em referência tanto aos recursos ópticos de lentes, de máquinas fotográficas e cinematográficas, como ao ato de aproximar ou ampliar uma imagem. Para a gente resumir, zoom é o foco que se dá, é a nossa visão principal. Então a gente dá um zoom em cima do que a gente quer de fato registrar. E vocês fazem isso hoje com muita maestria nos seus celulares. Tá? Em busca do interessante e do enquadramento. Continuação, né? Grande plano geral e médio plano geral ou plano médio. Tá? No grande plano geral é o enquadramento fotográfico que registra o local junto com o principal elemento da imagem. Esse plano geral é o enquadramento que evidencia o, abre aspas, elemento, fecha aspas, no espaço, o qual pode ser um objeto, uma pessoa ou outra coisa que mereça destaque. Plano médio é o enquadramento fotográfico no qual o elemento ocupa a maior área da imagem. Veja que a gente tem definições de cada um, que de certa forma eles parecem semelhantes, mas cada um tem a sua particularidade. Preste atenção a isso e a diferença entre eles e suas semelhanças, tá bom? Em um segundo, 24 quadros que transformam o mundo, ou transformaram, mas continuam transformando, né? Veja, em um segundo você vai ter 24 quadros que a gente nem percebe quanto é tão rápido. Se a fotografia já havia influenciado a maneira de ver o mundo, o cinema a mudou ainda mais. As imagens em movimento nos abriram milhares de possibilidades de viver experiências visuais. Então, a fotografia foi excelente, mas a filmagem, ela tem um quê especial. Tem gente que pensa que é o contrário, mas filmar é um registro em movimento da imagem. Veja que quanta qualidade e quanta evolução no quadro de imagens. Então, a memória e retina. Você vai ter na fisiologia, que é a parte da biologia, tá? Que estuda as funções orgânicas e o funcionamento dos seres vivos. Em cima disso, vamos pegar uma experiência. O disco de Newton, que é um disco dividido com 8 partes, cada qual com uma cor do arco-íris. Seu nome vem do cientista inglês Isaac Newton, tá? Que é um famoso físico conhecido, que descobriu que a luz branca do Sol se decompõe nas cores do espectro da luz visível ao olho humano. Tá certo? Tenta fazer essa experiência e vamos ver onde vai dar. Se já fez, repete ela, tenta aprimorar. Tá? A gente pode sempre melhorar toda e qualquer experiência, toda e qualquer obra, se apoderando do conhecimento que aqui está sendo dado para vocês. Tá certo, pessoal? Então, ó, vamos visualizar aqui, nessa memória e retina, a representação de um olho humano
tem vista lateral, a retina, a membrana interna no olho, que é responsável pela formação das imagens. Temos aqui ó, o eixo óptico, esse é o eixo óptico, temos a retina e temos a lente convergente. Ó. Certo, pessoal? Então, essa é a representação que a gente acabou de citar para vocês. Tá? Gêneros e estilos. Vamos ter aqui Wagner Moura, que ainda é vivo, é um ator brasileiro muito famoso, que vive no exterior. Ele nasceu em 1956 e ele deu entrevista sobre O Homem do Futuro, um filme que ele participou e que trouxe algumas indagações interessantes. Veja o que ele diz a respeito disso. Eu faço 3 personagens, na verdade é um só, ele vai dizer. Né? Na verdade é um cara só. Tem ele jovem, que é esta cara aqui, ele mostra essa cena, na festa, na fantasia, em que ele está vestido de príncipe, ele no futuro, que é o cientista, o cara que inventou a máquina, criou um micro-buraco negro e viajou no tempo. Voltou nesse dia, nessa festa. E o terceiro é um cara de um futuro alternativo, tá? Dessas coisas que a gente pensa na vida da gente, abre aspas, o que seria da minha vida se eu não tivesse feito jornalismo ou cinema? Ou se naquele dia aquele carro não tivesse passado, fecha aspas. São as palavras de Wagner Moura, que você encontra lá no YouTube acessível. E foi aqui acessado em 17 de setembro de 2018. Tá bom, pessoal? Visão e zoom. Falamos anteriormente do zoom, vamos agora aprofundar. Decupagem, né? Decupagem é o detalhamento por escrito de como deve ser feita a filmagem de um roteiro cinematográfico, tá bom? Informando o planejamento de câmera, cena por cena, criando um roteiro técnico ou roteiro decupado, tá certo? Então, roteiro técnico ou roteiro decupado. Do ponto de vista do crítico de cinema, tá? E do espectador, decupagem é a percepção e a compreensão que eles têm dessa composição técnica, essa criação técnica de um filme, quanto aos ângulos, planos e enquadramento. Seguindo a história do cinema, uma importante criação foi a decupagem, que é o termo de origem francesa que significa recorte, a qual proporcionou o maior domínio das filmagens. Olha o conhecimento aqui, olha a dica, veja as informações que são para nós importantes, tá bom? Lava as mãos, se cuida, mas antes de qualquer coisa, não esquece de dar o like, tá? Visualize as aulas, tá bom? Para que eu saiba que vocês estão vendo, faça comentários, cite o seu nome para justificar de quem foi o comentário. Pessoal, lava as mãos, dá o like e valeu. Até a próxima aula.